Amanhã é feriado no estado de São Paulo e você sabe por quê? É que em 9 de julho de 1932, manifestações que pediam a redemocratização e também a elaboração de uma outra Constituição no país tomaram força. É o que chamamos de Revolução Constitucionalista. Esse período foi marcado por muitos confrontos armados no estado de São Paulo e Itararé guarda uma parte riquíssima dessa história. Um sueco que veio morar no interior de São Paulo se tornou um dos primeiros repórteres fotográficos da história do Brasil. A reportagem é de Vitor Gomes. Netas, bisnetos, todos aí são da família Jansson, sobrenome que se cruza com a história da Revolução Constitucionalista de 1932. Foi Claro Jansson responsável por documentar, por meio de fotografias, a passagem das tropas pela região. Numa época em que as condições tecnológicas eram muito limitadas, né? E ele tirou as fotos com uma qualidade assim incrível e um senso de oportunidade também incrível que fez dele um dos primeiros repórteres fotográficos do Brasil, né? O acervo da família é grande. O cotidiano da Revolução, chapas de aço com as fotografias originais, o próprio Claro com os soldados, algumas máquinas do início do século XX. Tudo isso inspirou a Jandira, que seguiu os passos do avô e também se tornou fotógrafa. É uma profissão que eu gosto muito e tá no sangue mesmo. E para manter viva a memória de Jansson e os registros de 32, a família se une pela fotografia. O trabalho do repórter, né? Sempre pega o artista, no caso, né? Porque era um artista, né? E são artistas, né? Eles pegam o flash na hora certa. Jansson veio para o Brasil no final do século XIX. Trabalhou em diversas áreas antes de chegar a Itararé e se firmar como fotógrafo. Cobriu guerras, entre elas a Revolução de 32, quando tropas paulistas lutaram por uma nova Constituição para o país, contra tropas do governo de Getúlio Vargas. Itararé foi um ponto estratégico por se localizar na divisa do estado de São Paulo com o sul do Brasil. Para este historiador, os registros contribuem para a participação da cidade na história do país. Hoje, para a história, existem vários tipos de fontes, né, que a gente pode reconstruir a história. E a fonte fotográfica, visual, né, ela é dentro hoje da escrita, da história, das produções, ela está sendo muito pesquisada. Então, se não existissem essas fotos, o que a gente sabe visualmente sobre a guerra estaria em menor quantidade. E a importância do Claro Jansson para a cidade de Itararé é tão grande que aqui no museu da cidade ele tem um espaço só para ele, com fotos e também equipamentos que ele usava no dia a dia. Os itens foram doados pela família do fotógrafo. O museu ainda guarda armamentos, uma réplica da farda usada em 1932 e alguns objetos da época. Para José Maria, o fotógrafo inspirou gerações da cidade. Ele é um grande incentivador aqui, para mim, né, na arte da fotografia.